Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos agora aos destaques desta sexta-feira. Câmara dos Deputados retoma a sessão e quer concluir a votação de destaques da reforma da Previdência ainda hoje. Estudo da CNA mostra qual a diferença entre o produtor de leite que tem lucros e o que tem prejuízo na atividade. Governo corta a projeção de alta do PIB de 1,6% para 0,81% neste ano. E o Centro Americano de Meteorologia indica que o El Niño chegou ao fim. Nesta edição, você vai ver o efeito da mudança para o clima aqui no Brasil. O Mercado e Companhia já está no ar. A projeção oficial de alta do Produto Interno Bruto do Brasil em 2019 recuou para 0,81%, ante 1,6% do último relatório, divulgado em maio. Os dados foram informados hoje pelo governo federal, que ainda indicou que em junho a projeção para o PIB estava em 1%. De acordo com o Ministério da Economia, os fatores que impactaram essa revisão no curto prazo foram a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, os problemas climáticos que prejudicaram a agricultura e o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho no início deste ano, que prejudicou a indústria. Já o efeito completo da reforma da Previdência e as novas medidas que devem beneficiar a economia no curto prazo ainda não foram consideradas nestes dados, segundo o Ministério. Já temos o economista da Nova Futura Corretora, Pedro Paulo Silveira, para a análise desta sexta-feira. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Pedro Paulo, vamos começar com o tema reforma da Previdência. Calendário é o foco da atenção dos mercados hoje. Vai ficar para o segundo semestre ou será votado antes do recesso? E qual o efeito disso no dólar? Olha, o mercado está esperando que, pelo menos, os destaques sejam discutidos e votados antes do recesso. Se der para votar tudo, melhor ainda. O que o mercado está precificando é, de fato, uma aprovação da reforma dentro do contorno que tem até agora, que daria uma economia de 900 bilhões de reais, 850. E considera isso positivo. Bom, então ainda temos uma economia próxima, de 1 trilhão, o que é positivo, e o dólar continua no mais baixo patamar, pelo menos desde fevereiro. O segundo aspecto que a gente analisa hoje é o impacto da reforma da Previdência no quanto o país vai crescer em 2019, Pedro Paulo, porque o governo hoje reduziu de 1,6% para 0,81% a previsão do PIB. Como você avalia esse quadro? A reforma, se tiver alguma contribuição para o crescimento nesse ano, vai ser a contribuição via taxa de juros. Passando a reforma, a taxa de juros cai, como caiu, ela começou o ano lá próxima de 12%, eu estou me referindo à taxa de juros mais longa, ela está caindo, ela está saindo hoje a cerca de 7,20, 7,15, taxa de juros mais longa. Com a taxa de juros mais longa caindo, espera-se que os investimentos e o consumo das famílias subam. Ambos subam. Isso precisa ser verificado. O que a gente pode tentar dizer é que, se não tivesse nenhum movimento pela reforma esse ano, talvez o crescimento fosse muito pior. Mas o fato é que o crescimento continua sendo estimado para baixo e não me parece que, mesmo passando a reforma, a gente consiga salvar a taxa de crescimento esse ano. Isso quer dizer, então, que a reforma tem efeitos limitados na recuperação da economia brasileira em 2019 e estes efeitos começarão a aparecer a partir de quando? Está todo mundo querendo ver o crescimento de volta no Brasil. Você definiu melhor do que ninguém até agora o que houve. De fato, os efeitos são ilimitados ou limitadíssimos. Pronto, resolveu o que nenhum economista estava conseguindo sintetizar em palavras. Essa é a questão. Eu acho que, para conseguir fazer com que a economia volte a crescer, a gente precisa, com certeza, mais medidas. O que a gente está vendo, de 2013 para cá, é uma desaceleração e uma queda da atividade econômica brasileira sem padrões anteriores para a gente comparar. Foi muito específica, foi muito forte, e para voltar a um patamar de crescimento superior a 2,5%, a gente vai precisar de mais estímulos. De mais?
Estímulos econômicos. Inclusive, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que tem uma pauta aí de novos estímulos, com a criação, inclusive, de um site para mostrar o direcionamento. Naturalmente, nós estamos ansiosos para conhecer essa nova pauta. Voltando um pouco ainda para efeitos da economia ligados à reforma da Previdência, gostaria de saber, na sua avaliação, se o dólar está, de fato, numa tendência de queda com o tema da Previdência avançando em Brasília, e qual é a sua taxa para 2019? Oi, Kelly, não tenho dúvida nenhuma de que ele está em queda. Ele vai cair mais. Eu acho que o que a reforma faz, evidentemente, é assegurar uma trajetória de endividamento do setor público brasileiro mais suave do que existiria sem a reforma. Isso já é suficiente para reduzir a percepção de risco em relação ao Brasil. Portanto, dada essa percepção, o dólar deve cair até 3,5, 3,40 até o final do ano. A 13,5, 13,40, você está considerando o cenário internacional nesse cálculo? Como que ficam as questões de guerra comercial, Trump em relação ao Irã? Sem problema, né? Do jeito que está hoje, sem mexer. Porque eu não consigo colocar em discussão as possibilidades do exterior. Como eu não consigo colocar essas possibilidades, eu trabalho com o que a gente tem aqui internamente. Internamente, o cenário daria 13,5. E o Centro Americano de Meteorologia indicou que o El Niño chegou ao fim. Vamos saber o efeito dessa mudança para o clima aqui no Brasil, especialmente para a próxima safra, onde deve sobrar chuva, onde pode faltar. A Heloísa Pereira preparou um especial do clima para a gente entender no detalhe qual é o fenômeno climático que vai estar atuando durante a próxima safra aqui no Brasil. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Olha, então, desde a primavera do ano passado, a gente vem sob a influência do fenômeno El Niño, que corresponde aí ao aquecimento acima da média normal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Agora, Kellen, esse fenômeno vem enfraquecendo ao longo dos últimos meses, vem demonstrando que ele chega ao fim mesmo realmente antes de iniciarmos a estação da primavera, ou seja, o período úmido para as áreas do Brasil Central, período de plantio, período de implantação das lavouras. E, o que isso significa? Bom, Kellen, primeiramente, a atmosfera e o oceano têm essa interação, o oceano mais aquecido acaba passando esse aquecimento adicional também para a atmosfera. Então, não vai ser uma resposta rápida, viu? Não vai ser instantaneamente que a atmosfera vai parar de responder como num fenômeno El Niño. Tanto que a expectativa é de que o início da estação do período úmido comece com retorno de chuvas regulares sobre áreas do Centro-Sul, como a gente pode ver nesse mapa para o mês de setembro, que ele já mostra a chuva retornando, tendo bons volumes acumulados, até superando a média em algumas áreas do Centro-Sul do Brasil. E isso é justamente um efeito de um El Niño clássico, ele acaba não atrasando a chegada das chuvas da primavera. Então, pelo menos, ele termina agora, mas a gente continua com a atmosfera respondendo até o mês de setembro e as chuvas não devem atrasar para chegar às áreas do Brasil Central no final do mês de setembro. Ainda com acumulados bastante modestos, não sei se durante essas chuvas a gente já vai conseguir ter a instalação das lavouras, vai ser de forma bastante lenta. Só que em outubro, a gente pode observar nesse mapa de chuva, a previsão de chuva acumulada, que a chuva já começa a avançar um pouquinho mais para o Brasil Central. E aí sim, a gente tem acumulados aqui que podem variar de 100 a 200 milímetros nas áreas produtoras, as principais áreas produtoras de grãos do país, da soja. E essa chuva já aumentando favorece a instalação das lavouras, o desenvolvimento inicial. A chuva ainda continua no sul no início da primavera, viu, Kellen? O que a gente vai poder observar é que, assim como no ano de 2005, 2006, quando a gente estava nessa transição entre El Niño e neutralidade, esse ano de 2019, quando a gente estiver entrando no ano de 2020, a gente vai estar sob o efeito de neutralidade, só que passando ainda por uma condição de El Niño. Então, o que pode acontecer? No sul, a chuva vai cada vez mais diminuindo de volume, não que vai faltar. A chuva até atinge valores próximos da expectativa, mas o problema vai ser a qualidade dessa chuva. A chuva não fica persistente, não tem bons acumulados previstos para um período contínuo, e sim a chuva deve ocorrer tudo de uma vez e a gente ter uma longa janela de tempo seco. Então, para o sul do país, assim como no período de 2005, 2006, existe uma expectativa de dias de estiagem atrapalharem
as atividades nas áreas de campo, principalmente no Rio Grande do Sul. Em contrapartida, Kelly, no Brasil Central, entre as regiões Sudeste e Centro-Oeste, as principais áreas de soja do Mato Grosso, de Goiás, até do estado de São Paulo e também Minas, pode ser que o excesso de chuva, esse sim, seja o problema. A gente vê nesses mapas de chuva acumulada entre novembro e dezembro que algumas áreas, principalmente essas áreas em vermelho do mapa, podem receber mais de 300 milímetros de chuva, justamente por causa da formação daquele fenômeno comum durante o verão, Kellen, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Então, se a gente tem uma zona de convergência, muita umidade, muita nebulosidade, pode ser que a safra seja instalada no momento certo, porque a umidade vai chegar, mas lá na frente as lavouras comecem a sofrer um pouquinho com o excesso de umidade, como foi o caso desse ano de 2005-2006, onde os dados mostravam que os produtores estavam preocupados com a ocorrência, inclusive, de ferrugem asiática na soja. Isso porque tinha muita umidade, tinha muita nebulosidade. Então, infelizmente, esse é o cenário que pode acontecer entre essa safra de 2019 e 2020, Kellen. É uma ligeira estiagem no sul do Brasil, um excesso de chuva entre áreas do Sudeste e Centro-Oeste. E agora falando um pouquinho do Mato Piba, Kellen, eles não devem sofrer muito não, porque como a gente viu, a chuva não demora a regularizar. Isso acontece também para as áreas do Mato Piba, onde a chuva deve começar em novembro. Tem acumulados dentro da média, até um pouquinho acima, e pode ser que lá em dezembro, bem no alto verão mesmo, eles até sofram um pouquinho com longos dias, ou seja, com vários dias de tempo mais fechado, de instabilidade, também dificultando o trabalho no campo. Mas, de forma geral, não deve faltar chuva para as áreas produtoras do Mato Piba, Kelly. Um estudo feito pela CNA mostrou que a produtividade de leite no Paraná é até 135% maior do que em Minas Gerais. Isso porque o modelo de produção paranaense apareceu mais eficiente do que o mineiro em alguns casos. Vejam o que mostra o estudo da CNA sobre a diferença daquele produtor que está tendo lucro daquele que está tendo prejuízo na atividade leiteira. Olha só. A Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA realizou um comparativo entre duas propriedades típicas no Paraná e em Minas Gerais, que receberam valores similares pelo litro do leite produzido, mas que registraram margens anuais diferentes. Os produtores de Passos, Minas Gerais, receberam R$ 1,18 pelo litro na média do ano. Em Cascavel, no Paraná, os produtores receberam R$ 1,20. A margem bruta em Minas Gerais foi de R$ 468,91 por hectare. Já a margem paranaense foi de R$ 5.751,56 por hectare. O motivo para essa diferença é a alta produtividade em Cascavel. Mesmo tendo menor área destinada à agricultura, a produtividade na cidade paranaense é 135% superior à cidade mineira. Em Cascavel, é produzido cerca de 14.984 litros e em Passos, cerca de 6.379. Ao contrário do município de Minas Gerais, a eficiência no modelo de produção de Cascavel é resultado dos investimentos em mão de obra, controle dos custos de produção e da reunião de dados zootécnicos. Em relação à margem líquida, quando são descontados os custos de produção, a margem em Passos fica negativa em R$ 569,96 por hectare. Já o município paranaense consegue margem positiva de R$ 3.277,10 por hectare. Os dados são impressionantes. Quem comanda esse estudo também lá na CNA é o Tiago Rodrigues, que está ao vivo para explicar para a gente essa diferença que é de impressionar nos resultados entre uma propriedade de Passos, Minas Gerais, e outra de Cascavel, no Paraná. Um teve prejuízo, o outro teve uma margem muito positiva. A conclusão que vocês chegaram, qual foi? Bom, boa tarde, Kelly. A principal informação do projeto Campo Futuro, nosso aqui da CNA, é tentar fazer um paralelo de custo de produção com índice de produtividade. Aqui, nesse exemplo que foi ao ar, a gente praticamente comparou duas propriedades que têm o mesmo sistema produtivo, que usam, tem uma limitação por área aí um pouco menor numa do que na outra, mas basicamente trabalham no mesmo modal.
que é isso? Por exemplo, em termos de estoque de capital, as duas propriedades têm a mesma quantidade de estoque de capital e mobilizam hoje algo em torno de 2 milhões de reais. Como é que a propriedade pode ser efetiva em diluir esse capital imobilizado? Tendo produtividade. Aí a gente começa a discutir um pouco dos dados relativos a esses painéis. Se reparar bem, os preços praticados praticamente não sofrem alteração de uma região para outra. O grande diferencial aí é a capacidade de resposta que cada modelo produtivo tem ao incremento relativo a esse preço recebido. Se a gente analisar o modelo de Cascavel no Paraná, o produtor consegue ter uma produtividade por hectare, uma produtividade muito maior por hectare, relacionado aos investimentos que ele consegue fazer e ao ganho que ele tem em produção. Se a gente analisar um cenário das duas propriedades analisadas, a gente vai ver que em Passos, por exemplo, o produtor tem uma média por vaca muito menor do que em Cascavel. Uma opera com 14 litros, a outra com 26 litros. Isso repercute em aumento na receita a partir do momento que uma propriedade produz quase o dobro de leite da outra. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.